louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, pega a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, no versículo 40. Nós estamos numa série de estudo, que nós estamos fazendo especificamente na quarta-feira, sobre as doutrinas da graça. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Eu fui calvinista por 17 anos e dei aula, fui professor calvinista. E um dos motivos que me fez deixar de ser calvinista foi Calvino. Os ensinos de Calvino, as institutas de Calvino e as condutas políticas e reacionárias de João Calvino. Um dos outros motivos, primeiro, as doutrinas das institutas, depois, a próprio meio, o método de Calvino conduzir politicamente os seus inimigos. E o terceiro, os próprios calvinistas, a maneira como eles lidam com o debate soteriológico, o debate teológico, me fez deixar de ser um calvinista. Hoje, como muitas pessoas eram calvinistas e deixaram de ser calvinistas com um exame mais profundo das Escrituras, né? John Wesley já foi um calvinista. O próprio Jacó Armínio era um calvinista. Nós temos muitas pessoas que eram... D.L. Moody era calvinista. Pessoas sérias que já foram calvinistas e deixaram de ser calvinistas através de um ensino mais profundo das Escrituras. Nós estamos abordando, eu sugiro a você que ouça, que assista a série certinha. Se você chegou agora na série, pega a série... as suas duas, a primeira e a segunda, essa é a terceira mensagem, e nós vamos caminhar, vamos aprender muito sobre as doutrinas da graça, o tema soteriológico e ramartiológico das Escrituras. Em João 5,40 diz assim: todavia, vós não quereis vir a mim para terdes vida. Presta atenção. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes vida. Vós não quereis vir a mim para terdes vida. O nosso tema hoje, dentro das doutrinas da graça, no embate soteriológico, é graça resistível. Você sabe, dentro do conceito, são 5 doutrinas de facts, né? De fatos, fazendo um antagonismo, uma oposição à tulipe calvinista. Nós temos 5 pontos do arminianismo. E os 5 pontos do arminianismo é depravação total, eleição condicional ou corporativa. A eleição ela é condicional e corporativa, a aula passada. Hoje nós vamos falar sobre graça resistível. E depois, expiação ilimitada. E depois, convicção dos santos, que é o 5º ponto da certeza da salvação, se o crente perde ou não a salvação. Ok, senhores. Dentro da introdução, no tema graça resistível, como Deus salva as pessoas? Biblicamente falando, todos nós sabemos que Deus salva pela sua infinita graça. Todos nós sabemos que a graça ela é um favor imerecido. Significa que nós somos salvos, todos os homens salvos, são salvos, em primeiro lugar, ao crer em Jesus Cristo para a salvação. Você não é salvo porque você é eleito. Você, em primeiro lugar, você é salvo porque você creu na obra de Jesus na cruz do Calvário. Em uma outra doutrina, as pessoas creem que, em primeiro lugar, elas são salvas porque elas são eleitas. E porque elas são eleitas, então Jesus morreu por esses eleitos. Nós cremos que você é salvo porque você crê em Jesus. A Bíblia em nenhum momento diz que você é salvo porque você é eleito. Ela disse que nós somos salvos pela obra do Senhor Jesus, pela graça mediante a fé.
Em segundo lugar, todos os homens salvos são salvos, isso é ser salvo pela graça, sem acréscimo de obras alguma. Isso significa que essa salvação só é possível através da obra de Jesus na cruz. E agora, quando cremos em Jesus, em sua obra da cruz, ou sua obra na cruz, então nós somos salvos. No entanto, essa graça enviada a nós, ela é nos dada de uma forma amorosa. Ela não é nos dada de uma forma arbitrária, tipo, uma vez que Deus decide salvar alguém, esse alguém não pode dizer não à sua escolha. Não é assim que nós somos salvos. A linha de pensamento calvinista diz que a graça ela é irresistível. Ou seja, Deus chama irresistivelmente. E que então essa graça, essa salvação, quando Deus põe o olho nessa pessoa, ela é irresistível. Esse homem não podendo então dizer não ao chamado irresistível, soberano de Deus para a salvação. Por que os calvinistas acreditam que a graça ela é irresistível para os seus eleitos? Eles usam alguns termos e nós vamos trabalhar em cima disso aqui hoje. Em primeiro lugar, concordamos em ambas as partes que não há antagonismo no ponto da depravação. E a depravação é o homem só ter maldade no seu coração, a primeira doutrina, a primeira disciplina que nós ensinamos. Então, se esse homem pudesse resistir à graça, então por conta da depravação, ele jamais seria salvo, porque ele nunca iria querer por sua própria escolha a Deus, segundo eles, pois o homem está morto em seus pecados e delitos. De acordo com eles, o homem não ter condição de escolher a Deus, significa que então, a única forma do homem ser salvo por não ter condição de escolher a Deus por sua própria escolha, Deus então chama de uma forma irresistível, e ele de uma forma irresistível escolhe esse homem, e sua graça então jamais pode ser rejeitada. Essa é a tese calvinista de João Calvino e de seus discípulos calvinistas. Porém, analisando a Bíblia Sagrada, nós vemos que a graça de Deus, ela pode sim ser resistida. E que o homem, biblicamente falando, ele pode sim dizer sim ou não a Deus. Vejamos alguns textos bíblicos. Por exemplo, se o homem pode sim dizer não ou dizer sim a Deus, por sua própria escolha e sua própria vontade. Lucas 7, versículo 30, enquanto eu digo aqui, vai na tela também, se você quiser acompanhar. Diz assim: entretanto, os fariseus e doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus para eles próprios, e não se dispuseram a serem batizados por João, no caso por ele, João. Nesse texto lido aqui em questão de Lucas 7,30, a graça, responda você, ela é resistível ou irresistível? No texto mostra que Deus tinha então um propósito para os fariseus, mas eles rejeitaram. Observe o texto. Então os fariseus, rejeitaram o propósito, o conselho, o plano que Deus tinha para eles. A Bíblia diz que o Senhor veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Viu só? Os fariseus, os doutores da lei, também os israelitas em grande parte,
rejeitaram o plano que Deus tinha para eles. Em primeiro lugar, nós vemos então que eles rejeitaram, disseram não a Deus, e eles tiveram o arbítrio de dizer não a Deus, como nós também temos o arbítrio de ter dito ou de dizer sim a Deus. Mais um texto em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, diz assim: e nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos, olha só, a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Ora, se eu posso acolher a graça de forma inútil, ou seja, sem efeito, ela é irresistível ou resistível? Paulo diz, não acolha a graça de forma inútil. Por favor, acolha a graça de forma correta. Significa que ela é sim uma graça resistível e podemos sim escolher uma graça errada ou uma graça correta. Romanos 2, versículo 4 e no versículo 5, temos aqui mais um texto demonstrando que a graça pode ser resistida ou resistível e irresistível. Olha o texto. Ou porventura despreza, olha o texto, despreza a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência. Veja, o termo despreza a imensa riqueza, mostrando que o homem está desprezando, ele está resistindo a essa bondade, não percebendo que é a misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Agora olha o verso 5. Entretanto, por causa da sua teimosia, teimosia em quê? Em resistir, e do teu coração insensível, observa o texto, e que não te arrependes, acumula ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o juízo. Em todos esses textos fica evidente, ainda temos mais uns textos, que a graça de Deus, ela não só pode ser resistida, como ela vem sendo resistida, como os homens vêm endurecendo o seu coração para serem salvos. Você está observando aqui comigo? Como eles vêm dizendo não a Deus. Veja, dureza de coração, teimosia, coração insensível, são afirmativas de Paulo, acolhendo a graça de uma forma inútil. São textos mostrando, o povo de Israel preferiu não acatar o propósito de Deus para a vida deles. Agora, olha que texto interessante em 2 de Pedro 1, versículo 10, para nós compreendermos um pouco sobre esse texto. Diz assim, ó: portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação, cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição, com o qual fostes contemplados. Pois se agirem assim, deste modo jamais abandonareis a fé. Meus irmãos amados, a hermenêutica sugere que toda teologia deve estar fundamentada, a sua conferência em no mínimo 2 a 3 textos conferindo. Eu gostaria que alguém me mostrasse algum texto bíblico que comprove ou prove que o homem não possa dizer não a Deus. Olha esse texto de 2 de Pedro. Irmãos, esforçai-vos com dedicação, cada vez maior, confirmando o seu chamado à eleição. Veja só, se eu sou eleito de forma, antes da fundação do mundo, arbitrariamente, incondicionalmente, eu não preciso
confirmar minha eleição. Eu já sou eleito, concorda comigo? Aí ele diz assim, com o qual fostes contemplados. Ele diz assim, pois se você continuar trabalhando para Jesus, não pensando que, não, eu não perco a salvação, se você faz isso, você jamais abandona a sua fé. Na realidade, o que nós estamos vendo hoje é esse neo-calvinismo, essa nova onda calvinista, e que, pior ainda, eles ultrapassam o limite do que eu chamo de hipercalvinismo, que é a mãe da hipergraça e a mãe do liberalismo teológico. Ou seja, todo esse povo aí, que põe na cabeça que não perde a salvação, que eu já sou eleito antes da fundação do mundo, o apóstolo Pedro disse que é mais fácil você não confirmar a sua eleição quando você abandona, biblicamente falando, os alertas da salvação concernente a manter-se santo, a uma vida de santidade, às boas obras, a obediência que seguem, não é antes, mas é depois que eu fui salvo. E ele diz que quando você fica confirmando que você é salvo, que você é eleito, através das boas obras, e essas boas obras elas vêm depois da salvação e nunca antes, porque eu sou salvo para as obras, mas não por elas. Efésios 2, versículo 10, somos criados em Cristo Jesus para as obras. Efésios 1:4 nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, não por ser, mas para sermos santos. Quando eu, dessa forma, através das boas obras, as quais eu fui salvo para elas, confirmo a minha eleição, é muito difícil eu abandonar a minha fé. Mas o que estamos vendo hoje? São pessoas que abandonaram a fé, mas pensam que estão pregando a fé. Literalmente, esses são os apóstatas e os anticristos de nossos dias, falsos mestres. Pessoas que abandonaram a fé pura, mas pensam que estão vivendo na fé. Quem são esses? Os pregadores da hipergraça, de uma graça que aceita qualquer coisa, os pregadores liberais teológicos, que relativizaram as escrituras, não aceitando na sua literalidade e inerrância. E nós já temos, e agora virou uma onda de pregadores questionarem a inerrância da Bíblia e a literalidade da Bíblia. Quando convém é literal, quando convém não. Então, preste muita atenção no que eu estou falando. O apóstolo Pedro diz, se vocês fizerem assim, jamais abandonarão a fé. Agora eu gostaria de dar o texto base do início de João 5, versículo 40. Mais uma vez, aqui eu finalizo este ponto sobre o crer em Deus. Todavia, vós não quereis vir a mim para ter de vida em vós. Agora veja bem que coisa incoerente. Nas institutas de Calvino, os ensinos de Calvino nos diz o seguinte, que Deus já predestinou uns para o céu e outros para o inferno. E aqueles que estão predestinados para o inferno, por mais que eles queiram crer, eles não irão crer, porque eles são vasos de desonra. Nós vamos ter uma disciplina inteira aqui, só sobre Romanos, no capítulo 9, é onde está esse texto de vaso de honra e vaso de desonra. De acordo com João Calvino e seus discípulos, seus mestres e teólogos inteligentíssimos, eu quero deixar uma coisa clara para vocês aqui. Os teólogos calvinistas são homens de Deus. Quantos homens piedosos e homens de Deus que nós temos hoje? A gente não está debatendo o caráter dessas pessoas, a unção, estamos debatendo ideias. Quando eu falo do liberalismo teológico e da hipergraça, aí eu estou indo para o campo da heresia. Porque o próprio teólogo calvinista sabe que o calcanhar de Aquiles do calvinismo hoje é o liberalismo teológico, é contra o que mais eles batem, porque
É inevitável que quando você entra por um caminho antinomista, e aí que é o problema, você cria um problema dentro da sua própria cabeça em se tornar um teólogo liberal. Ora, se Deus é o autor do mal, eu não tenho que me culpar do mal, e nem pedir perdão a Deus porque eu estou indo para o inferno. Então, de acordo com esse texto, para você entender o que eu estou falando, quando eu comecei a pôr inicialmente as primeiras mensagens da série das disciplinas da doutrina da graça, a primeira pergunta que foi feita a mim: o senhor está esquecendo de dizer? Veja, eu não esqueci de dizer, não era a hora de dizer, porque não fazia parte da disciplina atual. Mas o senhor está esquecendo de dizer que a fé é Deus que dá. Ora, de quem é a fé do homem? Quem é que dá fé? É Deus quem dá fé ao homem? Vamos ver na Bíblia Sagrada. E eu gostaria de usar aqui alguns textos supostamente calvinistas, os textos que eles usam, para comprovar diante deles, eles usam esses textos para comprovar que a fé é um dom de Deus. Que Deus que dá a fé para o homem. Então esse homem, ele está morto de seus pecados e delitos, e até a fé que ele tem em Deus, é Deus que deu para ele. O primeiro texto está em Hebreus capítulo 12, verso 2. Primeiro eu vou ler com uma ênfase calvinista. E ao ler o texto, sem uma exegese pura, ou uma hermenêutica interpretativa, a interpretação pura, vai parecer que Deus que deu a fé para o homem. Você quer ver? Ó? Hebreus 12, verso 2. Fixando para o autor e consumador da fé. Observou o texto? Autor e consumador da fé. Segundo texto, depois nós vamos mostrar cada um deles. Efésios 2, versículo 8. Textos usados para comprovação de que a fé é dom de Deus. Mas escute bem o que eu estou lhe dizendo. A fé não é Deus que deu para o homem. E nós vamos ver isso na Bíblia aqui, ó. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. A Bíblia nem diz que você é salvo pela fé. A Bíblia diz que você é salvo pela graça, por meio da fé. A causa meritória da salvação é a graça. A causa instrumental da salvação é a fé. Olha o que diz o texto. Pela graça sois salvos por meio, pelo instrumento da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O calvinista pega esse termo "e isto" e aplica para a fé. E isto, a fé, não vem de vós, ou a fé e a graça é dom de Deus. Mas será que eles estão corretos? Veremos logo a seguir. Um outro texto mencionado por eles está em Filipenses 1, versículo 29. Que diz assim: porquanto por amor de Cristo foi concedido, olha só, a graça de não somente crer em Cristo, mas também sofrer por ele. Então aqui eles vão dizer o seguinte, que ao crente é dado não somente a graça, mas também a fé. Deus foi nos concedido graça e fé, mas isso na ótica calvinista. Vamos então responder texto a texto e entender o que a Bíblia Sagrada está falando desses textos, sobre o prisma de John Wesley, melhor ainda, sobre o prisma da hermenêutica e da interpretação pura e bíblica. Primeiro texto, Hebreus 12, versículo 2. Agora escute bem o que eu vou lhe afirmar. Não é Deus que concede a fé. Essa concepção de que Deus que concede a fé e que a fé é um dom de Deus é uma acepção ou uma assertiva completamente calvinista. Se você não é calvinista, nunca mais afirme a ideia de que a fé é dom de Deus, que Deus concedeu a fé para as pessoas.
Em Romanos, capítulo 10, a partir do verso 17, diz que a fé vem. Ora, se a fé vem, a fé ela é dada a partir de que prisma? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que gera a fé nas pessoas é a palavra cheia do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, justiça e juízo. A partir de ele ouvir a palavra, então ele passa a crer, ele passa a ter fé. A fé vem por ouvir a palavra. Então veja, não foi Deus que deu fé ao homem. Evidentemente, se você entender que a palavra vem de Deus, que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, justiça e juízo, nesse prisma, o homem não recebeu um dom, do nada agora eu sou eleito, estou crendo em Deus. Não, ele precisa ser despertado, convencido pelo poder da palavra, porque a fé vem. A partir daí, esse homem passa a crer. Mas vamos então explicar aqui Hebreus capítulo 12, versículo 2. Vamos lá. De novo o texto. E a ênfase bíblica interpretativa é assim, ó. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Em primeiro lugar, o texto não está afirmando que Deus nos deu fé anterior à minha salvação. Vejamos. A palavra grega para autor ali, ó, o texto, de autor, que está em letra maiúscula, e consumador, autor, a palavra grega que temos aqui é archegos, ou archegos. Vou citar e você anota no seu caderno, A-R-C-H-E-G-O-S, archegos, ou archegos. E a palavra archegos, ou archegos, archegos, significa, olha lá, pioneiro. Quando você lê autor da fé, está dizendo pioneiro da fé. Ou seja, quando nós lemos que ele é o autor da fé, entendemos que ele é o quê? A palavra é pioneiro da nossa fé. Entendeu? Não está dizendo que Deus está lhe dando a fé. Está dizendo que Jesus é o pioneiro. Por que ele é o pioneiro? Através dele, agora eu posso crer em Deus. Através dele, o primeiro. Ou seja, para você entender melhor o termo pioneiro da fé no termo autor, archego ou archegos, vamos compreender a segunda palavra que temos de Hebreus 12, verso 2, que é consumador. Aí você vai entender de um prisma melhor. A palavra consumador aqui é teleiotes. Anote no seu caderno, T-E-L-E-I-O-T-E-S, teleiotes. E sabe o que quer dizer teleiotes da palavra consumador aqui de Hebreus 12, 2? É aperfeiçoador. E significa, agora você vai entender o que é pioneiro e aperfeiçoador da fé. É alguém que tem em sua própria pessoa uma fé digna de destaque pela sua perfeição e assim apresenta o maior exemplo de fé. Quando a Bíblia diz que Jesus é o pioneiro da fé, é porque ele é o maior exemplo de fé. E agora ele pode aperfeiçoar a nossa fé. Então, como se transcreve essas duas interpretações de archegos e teleiotes, ou teleiotes? Entendemos o seguinte: ele é o pioneiro e aperfeiçoador da nossa fé. Isso significa que em nenhum momento o texto diz que Deus é quem dá a fé às pessoas de forma, como eles dizem, soberana, de forma de iniciativa dele. Essa fé, ela vem ao homem quando esse ouve a palavra
e aceita a palavra, essa palavra vem por meio do conhecimento. A fé vem por meio do conhecimento da palavra de Deus. O segundo texto, Efésios 2, versículo 8. Vamos ver Efésios 2, no versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Esse texto é importantíssimo. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Veja bem, senhoras e senhores, a palavra graça aqui é a palavra charis. E é um substantivo feminino. E a palavra fé, pela graça sois salvos por meio da fé, é a palavra pistes, que também é um substantivo feminino. Agora nós temos uma preposição. Graça não é preposição, substantivo. Fé não é preposição, é substantivo, ambos feminino. E temos uma preposição, que não é um substantivo. Qual que é a preposição? E isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas a preposição isto ali é a palavra grega touto. Deixa eu citar para você as 3 palavras para você tomar nota. Charis, que é a palavra mais conhecida. C-H-A-R-I-S. A palavra crer, fé aqui é pistis. P-I-S-T-I-S. E a palavra para isto ali do texto, da palavra isto não vem de vós, é touto, que é T-O-U-T-O, touto. E veja, não é uma preposição, mas é um pronome demonstrativo neutro. E isso quer dizer aquele ou este. Portanto, este pronome teuto não pode combinar nem com a fé e nem com a graça, que são substantivos femininos. Ou seja, quer dizer que o termo isto não está se referindo à fé, mas está se referindo à obra. Esta obra ou este ato. Que ato que seria? Ato da graça. Então, quando diz o texto, isso não vem de vós, subsentende o ato da salvação, a salvação em si, a obra da graça, a obra da graça, isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora vamos ler o texto sobre esse prisma, que vai fazer sentido. Porquanto pela graça, imagina toda a obra da graça, sois salvos por meio da fé. E isto, a salvação da graça, a obra da graça, não vem de vós, é dom de Deus. O contexto está falando de salvação. Então vamos fazer o seguinte, para maior entendimento. Já que o texto está falando de salvação, e todo o contexto de Efésios 2 é salvação e pós-salvação, lemos então, pela graça sois salvos. E se está falando da salvação, põe 3 pontinhos. Isto, escreve aí no seu caderno, isto, a salvação, a obra de salvação, o mecanismo da salvação, não vem de vós, é dom de Deus. Agora, evidentemente, o calvinista diz que isto aqui tem a ver com a fé e a salvação. Mas o isto aqui não tem a ver com a fé, porque a fé ali não é mérito, senhoras e senhores, presta atenção. A fé ali não está dentro do mérito. O que está dentro do mérito é a graça. Veja, eu sou salvo que pela graça. A fé é apenas um instrumento. E isto, que é o mérito, que é a salvação, não vem de vós, é dom de Deus, percebeu? O texto não está dizendo que eu ganhei fé para ser salvo. Eu até tenho fé hoje, mas essa fé veio por ouvir e ouvir
a palavra de Deus. Respondendo mais um texto, Filipenses 1, versículo 29, onde eles afirmam que a nós, por amor de Cristo, foi nos concedida a graça de não somente de sofrer, mas também crer. O que eles estão afirmando aqui nesse texto, tentando fazer uma conferência com Efésios 2, isto não vem de vós, é que eu recebi não só a graça, mas também o crer. Só que tem um detalhe aqui nesse texto de Filipenses 1, 29. Porque a palavra credes aqui, de crer, a graça de não somente crer em Cristo, mas também sofrer por Ele, preste muita atenção nisso. A palavra é pisteu. Pisteu é P-I-S-T-E-U-O. Pisteu. E sabe o que significa pisteu? É diferente de pistes. Pistes é fé. Pisteu não significa o crer para ser salvo, irmãos. A palavra pisteu significa confiança. Por que que o texto aqui porque a vós é concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também sofrer. Por que que esse povo aqui está precisando de confiança em Deus? Porque eles estão sofrendo. É a carta da alegria, Filipenses. E agora o apóstolo Paulo está dizendo, tenham confiança no sofrimento de vocês. Ou seja, o texto está falando de irmãos que está sofrendo por Jesus, eles já creram em Jesus para a salvação, e essa crença que foi promulgada aqui no texto, pisteou, significa confiança, que era o que eles precisavam em meio à adversidade. Ou seja, o texto não está dizendo que eles estavam sendo agraciados de ter fé para ser salvos. Esses irmãos já estão salvos aqui. Agora eles precisam de confiança. E Deus deu a eles não somente a graça de sofrer, mas também a confiança, a alegria de sofrer por Jesus. Então o texto nada tem a ver com fé para a salvação. Pastor, João 6:44 é a pá de cal e não tem resposta para se Deus deu a fé ou não. De acordo com ele, João 6:44, ninguém pode vir a mim se meu Pai que me enviou não os trouxer. Ou seja, de acordo com eles, o homem só pode crer em Jesus se for lhe dado essa fé previamente para ele crer em Jesus. Então, na cabeça deles é o seguinte, o eleito, ele é eleito soberanamente antes da fundação do mundo, de forma supralapsariano, e agora, como ele é caído, depravado, Deus chamou ele de forma soberana, eu chamo arbitrário, e Deus dá a ele a fé, para então, depois disso, crer. Isso é a graça irresistível, o chamado irresistível. E João 6:44 diz assim, vamos ver. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscite no último dia. Ou seja, ninguém pode vir a mim, se o meu Pai que me enviou não os trouxer. Então, primeira coisa que eu quero deixar claro para você aqui no texto. Em nenhum momento o texto diz que o Pai traz essas pessoas de forma incondicionalmente. Tem várias maneiras de Deus atrair alguém para a salvação. E a principal dela é com cordas de amor. E através da aplicação de seus pregoeiros e mensageiros ao longo dos anos. A mensagem vem. E a mensagem da cruz é de forma atrativa. A Bíblia diz que a cruz é a atração dessa eleição. Quando eu for, a todos atrairei a mim. Através da mensagem da cruz, cheia do Espírito Santo,
que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Em nenhum momento aqui o texto diz que Deus está escolhendo o homem de forma soberana, incondicionalmente. Qual parte do texto você leu aqui que o Pai trouxe para Jesus de forma incondicional? Esse aqui, o primeiro lugar diz assim, o texto diz que eu sou atraído. Combina muito mais com o termo convencido pelo Espírito de João 16, versículo 9, ou de Romanos 10 e 17, da palavra que produz e gera fé no coração do homem. No demais, em segundo lugar, o contexto todo de João 6 deve fazer referência com João capítulo 5, versículo 40. Em João 6, 44, como é que o Pai atraiu essas pessoas? Através da obra da cruz. Mas ele atraiu incondicionalmente ou irresistivelmente? De forma nenhuma. Tanto que não é de forma nenhuma que João 5,40 diz que não é irresistível. João 5,40, olha lá. Todavia, vós não quereis vir a mim para ter vida. Então, querido, é necessário que o homem queira vir a Deus. Sem essa de eu já sou salvo, sou eleito, e não importa o que aconteça, eu estou eleito de forma soberana, não importa o que eu faça, eu sou eleito de forma soberana. Mesmo porque, para você entender como a coisa é interessante, nós precisamos compreender que a salvação na Bíblia Sagrada, ela vem da soberania de Deus, evidentemente, do mérito da soberania de Deus, sem nenhum acréscimo de obras, mas ela passa pelo instrumento, pelo sim ou pelo não do homem, aceitando ou rejeitando a obra total da cruz do Calvário. Ou seja, se o homem rejeitar a salvação, esse homem está condenado. Se o homem aceitar essa salvação, ele está completamente salvo. Eu gostaria, inclusive, de tecer aqui alguns argumentos finais dentro da graça irresistível. Nossa próxima disciplina será expiação ilimitada. Jesus morreu pelo mundo todo ou morreu por alguns? Alguns argumentos interessantes. Em primeiro deles, se Deus predestinou alguns e reprovou outros, simplesmente com base na sua vontade, vou dizer de novo, se Deus predestinou alguns e reprovou outros, simplesmente com base na sua vontade, então ele foi arbitrário e não apenas soberano. É um outro nome que deram para arbitrariedade. Nesse caso, ele agiu com injustiça quando resolveu conceder apenas a algumas pessoas o dom da salvação. Um Deus que é amor e que ama o mundo todo, não poderia deixar suas criaturas à perdição eterna sem considerar a decisão de cada uma delas. Como nós vemos em João 3,16, que Deus amou o mundo todo. Em segundo lugar, se a eleição e predestinação não fossem pela presciência de Deus, aula passada, disciplina passada, então os homens seriam seres autônomos. Em outras palavras,
então os homens não seriam seres autônomos. Em outras palavras, as pessoas seriam como robôs pré-programados e não amariam a Deus de forma espontânea e livre. Então, a minha tese e a tese de todo pregador consistente é que a soberania de Deus, ela faz muito mais sentido aos olhos da presciência. É muito fácil ser soberano quando as pessoas são obrigadas a me aceitar como soberano. E elas não têm escolha de forma livre. Em terceiro lugar, se a eleição e predestinação fossem de forma incondicional, um indivíduo não eleito, mesmo querendo ser salvo e crendo em Jesus, seria condenado por não ser eleito. Olha que coisa irracional. Vamos lá. Eu, sem ser eleito, sou condenado por uma coisa que eu nem sei por que eu sou condenado. Essa não é a cabeça de um Deus tão poderoso. Em quarto lugar, Deus quer que todos os homens venham a arrepender-se. Veja a primeira de Paulo a Timóteo 2, versículo 4. Deus é desejo, é plano de Deus. Então Deus não pode agir assim do tipo, por mais que você queira se arrepender, eu não vou deixar você se arrepender, porque você não é eleito. Olha lá o texto. O qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ô meu irmão, isso não diminui a soberania de Deus. Isso não diminui o caráter de Deus, muito pelo contrário, isso revela que o caráter de Deus é irrefutável, é amoroso, é bondoso, não é um caráter de um Deus que faz de forma arbitrária as coisas. Em mais um texto, 2 de Pedro 3, verso 9. Vamos ver? O Senhor, olhe bem, não se atrasa em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco. Olha lá o texto. Deus não quer que ninguém pereça, mas Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Deus criou um caminho no meio dessa tormenta, chamada pecado, e a ideia é que o homem seja convencido pelo poder do Espírito Santo, a aplicação do Evangelho, para que ele, por sua própria volutividade, seja salvo. Além disso, não faz sentido algum o texto. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Veja Atos 10, verso 34, por gentileza. Atos 10 e 34. Diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Não existe nada mais parcial do que a doutrina da dupla predestinação agostiniana e de Calvino. Deus bateu o olho em você e você é salvo num sorteio. Olha, se você foi sorteado para ser eleito, irmão, graças a Deus. Mas se você não foi, você pode ficar na igreja que você não é eleito. Então, tudo, irmãos, preste atenção. Existe uma coisa que se chama critério de Deus e outra que se chama critério do homem. A volutividade ou a escolha pessoal do homem é critério do homem. E a soberania é critério de Deus. Então você pode dizer, nem existe a palavra livre-arbítrio na Bíblia. Nós não tecemos as escrituras dessa forma. A palavra livre-arbítrio não existe na Bíblia, existe o conceito da vontade. E arbítrio é volutividade, senhor. Livre vontade, livre escolha, escolha pessoal. Isso glorifica muito mais a Deus do que de outra forma. Veja, Atos 2, versículo 11. Atos 2, versículo 11, por gentileza. Cretenses e árabes, todos nós
ouvimos discursar sobre grandes realizações de Deus em nossa própria língua. O texto está deixando claro que todo mundo ali, no avivamento do Pentecoste, teve a oportunidade de ouvir. E creram aqueles que quiseram, entenderam e debruçaram, inclinaram o seu coração para a palavra de Pedro no apelo da conversão. Ou seja, afirmando que a eleição e a predestinação, no formato incondicional, contradiz as Escrituras, e que a graça ela é sim resistida. E que se você está indo para o inferno, não é porque Deus planejou você para ir para o inferno, não é porque Deus planejou seu pecado, você está indo por sua própria vontade e livre escolha. E se você se converteu, é porque também a palavra de Deus o convenceu do pecado, justiça e juízo, e você por sua escolha foi inclinado a essa palavra. E isso já estava previamente escrito lá no livro da vida. Como é que isso funcionou? Deus previu, Ele viu antecipadamente que você iria crer, então Ele anunciou no seu livro. Por isso que a eleição e a predestinação são pelo prévio conhecimento de Deus, que nós chamamos pela presciência de Deus. Nossa próxima disciplina será sobre expiação ilimitada. Iremos mostrar na Bíblia que Jesus morreu por todos. Todo o mundo absolutamente.